Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo o que eu vou contar para você aconteceu dentro da minha família. E hoje eu quero descrever em detalhes. Em verdade, a pessoa em foco é o tio Benedito, muito conhecido por toda a família e amigos como tio Benê. Tio Benê. A minha tia Rita, a esposa dele, ele era apaixonado. Tio Benê era apaixonado pela tia Rita. Coisa impressionante. Eles não tiveram filhos. O tio Benê com a tia Rita não tiveram filhos. A gente jamais soube o porquê. Se comentava que a tia Rita, ela era estéril. Tinha gente que comentava que o útero dela era infantil. Algumas pessoas diziam que sequer ela havia nascido com útero. Havia muita conversa. No entanto, o amor do tio Benê pela esposa amada, querida, a tia Rita, ele jamais admitiu que alguém dissesse qualquer coisa. Ele chamava para si a responsabilidade. Sou eu que não quero ter filhos. Sou eu. Foi uma opção de vida minha. Por esse motivo nós não temos filhos. Mas isso tudo sabíamos, nós que éramos da família, que era demonstração de amor do tio Benê pela esposa, a tia Rita tão amada. A tia Rita não gozava de boa saúde. Foi exatamente por isso que depois de 35 anos de casamento, 35 anos, a tia Rita, quando contava seus 55 anos, 35 anos após casar-se com o tio Benê, vítima de câncer de pâncreas, lamentavelmente ela veio a falecer. A morte da tia Rita foi algo devastador para o tio Benê. Nossa! Tínhamos a certeza absoluta de que ele também não iria resistir. Ele iria também morrer. Aquilo foi derrubando em poucos meses, mas em poucos meses mesmo, foi desmoronando o tio Benê de um jeito. A companhia de temperamento forte, risonho, invencível do tio Benê foi decaindo, foi diminuindo. Ele foi virando uma espécie de um farrapo humano. Ele não contou com o tempo para se preparar e se despedir da mulher tão amada. O luto para o tio Benê veio como um susto, porque esse câncer de pâncreas, ele tem uma particularidade. Ele é extremamente voraz, o tipo de tumor que ela teve foi voraz e ele é muito rápido. Para você ter uma ideia da descoberta da doença da minha tia, foi uma coisa, eu acho até que foi tempo recorde. 40 dias a tia estava morta. A minha tia Rita descobre o câncer de pâncreas. 40 dias depois, ela estava morta. Então ele não teve tempo, o tio Benê não teve tempo de se preparar para uma despedida, se bem que a gente comenta entre familiares que a gente duvida muito que houvesse um tempo capaz de preparar o tio Benê para isso. Então o luto para ele veio como um susto. De repente, depois de 35 anos de casamento, ele se acordava sozinho, ele tomava o seu café sozinho, o tio Benê começou a conversar sozinho, se desesperava sozinho, se descabelava sozinho. Antes, até sofrer, ele sofria com ela, com a tia Rita. Quando ela sentia dor, ele dizia que sentia também com ela, que sentia por ela. Mas, agora sozinho, ele não tinha com quem mais dividir aquela emoção triste de continuar na vida sem o grande amor. Sua primeira atitude, a primeira atitude do tio Benê, assim que ele depositou o seu coração na pedra do São Miguel das Almas, foi o sepultamento da tia Rita,
Ele volta para casa e aí ele foi limpar a casa. Havia sim uma moça que trabalhava e que ajudava, mas ele quis fazer uma limpeza particular na casa. Então ele foi tirando os objetos da tia Rita de perto dos olhos dele. A casa restou pela metade. Ficou assim uma residência casada com móveis de solteiro. Ele pôs para fora as roupas, os cabides carregados de ombreira que minha tia Rita gostava, e recolheu tudo que era dela. Recolheu vasos, bibelôs, arregimentou perfumes, produtos de beleza, esvaziou as prateleiras, não esperou nem doar para a caridade. A dor é puro pânico, né? A dor, ela é egoísta e ela precisa se libertar da palavra. Ela não consegue ser generosa. A dor não consegue ser generosa. Então o que meu tio fez? Separou tudo que pertencia à tia Rita, empilhou caixas e mais caixas de pertences valiosos lá na frente do portão da casa dele, para o lixeiro levar. Mas tio, cheguei a conversar com ele. Tio, nós podemos doar isso para alguém, nós podemos vender isso para alguém, tem coisa de valor da titia aí. Não, eu não vou doar, eu não vou vender, eu não vou fazer nada, eu vou pedir para o lixeiro levar. Mas para quê, tio? Porque tem que ser assim. E em segundos ele despachou o que o casal havia acumulado numa vida inteirinha. E ele dizia: quando morre a figura de nosso amor, mas o amor não morre, não há o que escolher, porque tudo que é dela é lembrança sangrando de novo. Tudo que é dela é lembrança sangrando de novo. É como que se eu fosse criança mexendo a cada instante em cascas de feridas e me machucando mais e me ferindo mais. Não vou doar. Não vou vender. Não vou dar para ninguém da família. O lixeiro vai levar tudo. Eu fiquei abismado. Não só eu, mas a família inteira. Porque a gente não esperava aquela atitude do tio Benê. Aí ele circulava pelos aposentos da casa dele, ele andava a cada cômodo, cada metro, como se um fantasma ele fosse. Já podia, porém, observar por onde andava. Não tinha que pagar mais pedágio ao tocar em qualquer objeto. Aquela faxina, ele tirou tudo que era da minha tia. A faxina o protegeu dos próprios atos falhos. Ajudava o esquecimento a esquecer. É uma frase que parece que está sendo redundância, mas não é. No fundo, essa frase era usada por ele e ela faz sentido. Ele ajudava o esquecimento a esquecer. Se a gente parar para raciocinar, a gente vê que tem lógica nela. O espaço da casa dele, para o tio Benê, dobrou de tamanho. Dobrou o vazio, dobrou tudo, né? Dobrou a intensidade, o deserto, dobrou o tamanho da casa. Sem nenhuma foto, sem nenhum quadro na parede, sem nenhum risco de contato com o passado conjugal. Ele doou tudo que era dela, não ficou com uma peça de roupa. Doou não, ele entregou para o lixeiro, não sei depois que o lixeiro fez. Mas ele foi empacotando tudo em caixas e pediu para o lixeiro levar. O lixeiro estava consciente de que aquilo era coisa de valor, era um objeto de valor. O destino dali para frente eu não soube. Mas ele eliminou tudo. Ficou nada da tia Rita. Absolutamente nada. Mas, ao mexer no armário do banheiro e buscar o barbeador, o meu tio Benê, ele encontrou a escova de cabelo da tia Rita no fundo da gaveta. E essa escova da tia Rita estava repleta de cabelos dela.
cabelos vivos da tia Rita, cabelos vivos da tia morta. Ele, antes disso, ele odiava limpar a escova antes de se pentear. Ele não considerava justo, já que era fruto do próprio uso dela. Mas agora não. Ele começou a suspirar devagar para não chorar. O suspiro, na verdade, é o choro da boca, né? Ele não aceitava que a escova tivesse sobrevivido à sua blitz. Ele tinha olhado tudo possível. Eu não tinha ficado com nada dela. Coloquei tudo nas caixas. Como é que essa escova sobrou? Ele odiou aquele acessório, odiou com todo o amor. Ele até usou uma expressão, ele amou com todo ódio aquela escova. Também tem lógica nisso. Nas cerdas da escova brilhavam os cabelos castanhos e longos que ele conhecia como ninguém. A minha tia, ela não tinha cabelo branco nenhum aos 55 anos de idade, que foi a idade com a qual ela morreu. Não tinha cabelo branco. Não tinha cabelo branco. Sequer ela perdeu os cabelos porque não deu para fazer quimioterapia. O tumor cancerígeno do pâncreas da tia Rita era devastador, não tinha o que fazer. Em 40 dias ela morreu. Então o cabelo que ele encontrou na escova, nas cerdas da escova, brilhavam aqueles cabelos castanhos e longos que ele conhecia como ninguém. O que ele fez? O que o tio Benê fez? Ele se sentou no sofá, aproximou o nariz da escova, chegou a raspar a pele para recuperar o perfume do pescoço da tia Rita. Assim com a escova, ele fez uns riscos na pele dele. Só que predominava o cheiro da madeira do cabo mais do que o incenso de flor de sua memória. Então, como um botânico aflito diante de espécie rara, o tio Benê, ele tratou de tirar um por um aqueles fios da escova. Ele foi tirando um por um os fios da escova. E ele fez uma trança dos cabelos de sua mulher morta. Ele fez. A gente não entende como é que ele sabia fazer uma trança, porque uma trança, mulher normalmente tem uma certa habilidade para trançar, para fazer uma trança. A mulher, ela nasce com essa habilidade, né? O homem não. Mas ele, não se sabe com que habilidade, ele fez uma trança perfeita dos cabelos encontrados na escova da tia Rita. O que ele fez? Fez a trança, amarrou a mecha com um laço preto e inspirou longamente sua fragrância, nebulizou o rosto até reaver o gosto do beijo da tia Rita. E ele dizia que com aquela trança que ele tinha, ele beijava a tia Rita. Foi a forma que ele encontrou para ter a tia Rita de volta. A trança que ele fez dos fios encontrados nas cerdas da escova dela. Então ele, que havia se libertado de tudo, de repente havia esquecido a escova. Só que quando ele encontrou a escova, ao invés de atirá-la, jogá-la fora do jeito que ele encontrou, não, ele recupera os fios e ele faz com esses fios de cabelo da tia morta uma trança. E ele dizia que com aquela trança ele beijava a tia Rita, ele namorava a tia Rita, e assim foi. Tudo o que nós sabíamos é que essa trança passou a ser a vida do meu tio dali para frente. Não demorou muito, conforme prevíamos. 1 ano e meio após, o meu tio Benê veio a falecer.
morreu como morrem os passarinhos. Ele se deita numa noite e não amanhece para o outro dia. Quando, na verdade, o dia clareou, era para revelar a todos nós da família que o tio Benê estava morto. Um mal súbito durante a noite. Morreu. Tio Benê, ele foi preparado, o corpo foi preparado e colocado no caixão. Mas, quando se aproximava o momento do sepultamento, tio Benê, ele abriu os 2 olhos dele. Um detalhe que eu não disse aqui, mas que eu vou dizer a partir de agora. Tio Benê, ele tinha os olhos na cor de mel. E quando ele estatalou aqueles 2 olhos, quando ele abriu aqueles 2 olhos, havia um brilho nos olhos dele. Eu, como sobrinha, cheguei a desconfiar, será que meu tio, como ele morreu dormindo, será que meu tio não teve aquela famosa doença, a catalepsia? A catalepsia, para quem não sabe, é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade de movimentação dos membros, na cabeça ou até mesmo na fala. Em alguns casos, pode até ser confundido com a morte, porque a respiração também fica afetada. Será que meu tio não tinha essa doença, a catalepsia? Cheguei a desconfiar. Não, o tio estava morto, mas ele abriu os olhos, estatalou. Sabe quando a pessoa regala assim os olhos? As pessoas ficavam até com medo da aproximação do caixão para despedida. Foi aí que um irmão meu, uma pessoa mais corajosa, o Frederico, meu irmão, ele tentou fechar os olhos do tio. Então ele fazia força nas pálpebras do tio, ele juntava uma pálpebra na outra, só que quando ele soltava, era como aquela boneca. Você sabe aquela boneca, aquele brinquedo, a boneca? Que você tenta fechar os olhinhos dela e quando você solta, ela abre os olhos. É um movimento natural do brinquedo. Passou a ser um movimento natural do meu tio. Então meu irmão Frederico, ele fazia aquela força para fechar os olhos do tio Benê. Quando ele soltava, o olho abria. Meu Deus, o que está acontecendo com o tio? E todo mundo apavorado, todo mundo com medo. Foi nessa hora que, como tinha lá um médico amigo da família, o Dr. Clóvis, eu me aproximei e falei: Dr. Clóvis, não haveria possibilidade dele ter tido catalepsia? Dr. Clóvis falou: olha, possibilidade a gente nunca pode desprezar na ciência, mas é uma condição remotíssima. Como ele estava com o estetoscópio no automóvel dele, ele chegou a pegar o estetoscópio. Ele pediu que eu desse assim uma evacuada na sala e ele examinou o peito, o coração do meu tio Benê, para ver se ele escutava algum tipo de movimento, não apenas do coração, mas dos outros órgãos, intestinos e etc. Ele falou: não, ele realmente está morto. Não há nenhum tipo de movimento interno de nenhum órgão. Está morto. Meu Deus do céu. Mas e esses olhos arregalados? E ninguém conseguia fechar esses olhos. O próprio médico, com a sua experiência, além do meu irmão Frederico, tentou fechar os olhos do tio. Também não conseguiu. Foi quando, já na hora de fechar o caixão, eu, muito apavorada, porque agora não havia apenas os olhos abertos do tio Benê, mas lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele. Lágrimas. Começou a verter lágrimas dos olhos e começou a chorar. Falei: não,
Não, alguma coisa o titio quer dizer com isso. Não é normal ele ter aberto os olhos da forma como ele abriu, esses olhos com brilho, agora essas lágrimas. O Dr. Clóvis já verificou, quer dizer, ele está morto mesmo, mas alguma coisa, algum sentido tem. Foi quando alguém se lembrou, a trança. E a trança? E a trança que ele havia feito, a trança da tia Rita que ele havia feito. A trança. Será? Será que era a trança? E para achar? Essa trança era guardada não, escondida por ele. Era ele que tinha acesso. Ninguém tinha. Como ele morrera durante a noite enquanto dormia, cadê a trança? E começamos a procurar essa trança em tudo que é armário, em tudo que é bolso de paletó, que é a coisa mais comum, né? Alguém guardar alguma coisa no bolso do paletó e nada. Foi aí que tivemos uma surpresa. Sabe onde ele colocava essa trança? Dentro, não é debaixo do travesseiro, não é sob o travesseiro. Ele colocava dentro da fronha do travesseiro, por isso que ninguém encontrava. Nós encontramos a trança dentro da fronha do travesseiro do tio. Pegamos a trança e colocamos a trança no caixão. Foi impressionante. Foi o ato de colocarmos a trança dentro do caixão e o tio Benê fechou os olhos diante de todos. A lágrima secou. Ele parou de chorar. Quer dizer, se é que a gente podia dizer que ele estava chorando, mas estava com lágrimas nos olhos. Então ele parou de chorar, fechou os olhos e voltou a ter um semblante sereno. Olha o que era, ele queria ser sepultado com a trança que ele mesmo fizera dos cabelos da minha tia Rita morta. E foi assim que ele foi sepultado. Ficamos todos abismados. Mas esta é a história do meu amado e querido tio Benê, o tio Benedito, com a tia Rita. Gostaria que vocês, a partir de agora, comentassem a minha história na parte inferior aqui do vídeo. Vou ficar esperando o comentário importante de cada um de vocês.